Sejam bem-vindos à Palestra Outubro Rosa Colatina 2020, este ano de forma virtual, alcançando ainda mais pessoas e levando informação relevante para as mulheres do nosso país. A Palestra Outubro Rosa é uma das ações do movimento Outubro Rosa em Colatina, que é liderado pela Associação Amigas para o Bem Viver há 9 anos. Uma ONG formada por 11 mulheres que trabalham de forma voluntária em prol da conscientização e diagnóstico precoce do câncer. Nosso bate-papo será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, nós iremos falar sobre os dados e estatísticas do câncer de mama no Brasil. No segundo bloco, nós iremos falar sobre a prevenção primária. No terceiro bloco, falaremos sobre a prevenção secundária. E no último bloco, nós iremos para a ação, colocaremos em prática tudo aquilo que a gente conversou. Eu sou Raquel Avelino, presidente da Associação Amigas para o Bem Viver, e para este bate-papo nós iremos contar com outras 4 pessoas muito importantes que irão nos ajudar a construir esse diálogo, trazer informações relevantes para vocês. Então, a partir de agora, eu vou abrir um espaço para que cada um se apresente. Eu sou Carol Carpaneda, sou influenciadora digital e aos 27 anos eu tive um câncer raro no ovário e hoje eu vim aqui compartilhar a minha história com o pessoal. Olá, sou o Dr. George, sou médico mastologista, especialista em doenças da mama. Estamos aqui para bater um papo rápido com vocês e tentar esclarecer aí o máximo para a conscientização de todos. Olá, meu nome é Regina Soares Stefenoni. Fui diagnosticada com câncer aos 43 anos. Tenho 2 filhos, sou de Colatina. Aí vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Olá, eu sou Edileia Pereira, uma das fundadoras e presidente de honra da Associação Amigas para o Bem Viver, uma entidade que desde 2011 nós fazemos esse trabalho voluntariado de levar informações acerca da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. No Outubro Rosa, nós falamos muito sobre a importância do rastreamento e do cuidado com as mamas. Mas, na verdade, essa atenção, esse cuidado, esses sinais de alerta, nós temos que ter durante o ano todo. Estimativas de que 66 mil novos casos de câncer de mama no nosso país durante o triênio de 2020, 2021 e 2022. Outro dado realmente preocupante é de que o câncer é a segunda causa de mortes no Brasil. Cerca de 15% dos óbitos são por câncer. Então, esse dado nos preocupa muito, porque perde apenas para as doenças cardiovasculares, como infarto e hipertensão. E quanto à mama, cerca de uma mulher em cada 8 vão ter câncer de mama no decorrer da vida, doutor George. Então, doutor George, nós gostaríamos que o senhor falasse para nós um pouco sobre esses dados, essas estimativas tão preocupantes, e, principalmente, a questão do coronavírus. Nós sabemos que muitas mulheres não estão procurando os postos de saúde, não estão procurando os médicos. Então, nós queremos saber como o coronavírus vai impactar sobre o diagnóstico desses dados que nós temos aí. Correto, Leia. É uma dúvida, e preocupa todos nós, da parte médica. O coronavírus, o Covid-19, impactou muito, tanto na sociedade como um todo, relações interpessoais, e também gerou um grande problema na nossa saúde. As doenças não Covid, elas vão deixar de ser diagnosticadas pelo medo e receio da população de não procurar o acesso à saúde devido ao risco de contrair, de ter uma maior possibilidade de infecção pelo vírus do Covid-19. Preocupa-nos e nos preocupa-nos muito porque as estatísticas são extremamente altas. Mais de 60 mil mulheres irão
ser diagnosticadas no nosso país. Sendo que dessas, né, em torno de 10 mil mulheres por ano vai morrer decorrente do câncer de mama. Então, a mortalidade é extremamente alta, infelizmente, e as doenças não irão parar. Se a gente parar, né, de buscar o acesso à saúde, principalmente no caso do câncer de mama, teremos um acúmulo, diagnósticos sempre mais tardios e a possibilidade de cura mais remota também. Dessa forma, né, todos que tenham, né, a tua rotina anual, né, a ser feita ou pendente, temos que passar para a população que nós temos que ser propagadores dessa informação de procurar o acesso à saúde. Realmente, né, buscar, né, os postos de saúde, as secretarias municipais, né, para não deixar, né, de rastrear, fazer o rastreamento adequado das doenças. Doutor, vamos voltar assim, a gente fala todo ano do que é o câncer, né, mas eu acho que nunca é demais. Explica para a gente o que é o câncer, né, e em específico o câncer de mama, porque é o Outubro Rosa, né? Sim, Raquel, o câncer em geral, né, decorre de uma mutação. Eu tenho a minha hélice de DNA, né, o nosso material genético, todas as nossas informações, e quando a célula se divide, essa duplicação para formar outra, né, pode ser que ocorra um erro, e esse erro vai gerar um clone defeituoso, e se essa mutação for para frente, né, nós temos uma célula replicada, e no caso especificamente nosso, de mama, né? Essa célula replicada, ela tem um potencial de não parar a divisão celular. E de 1 centímetro ela virar 2 centímetros em um curto espaço de tempo. Esse é o problema do câncer. Ele não tem o stop de parada de multiplicação celular. Então o câncer nunca vai parar, a menos que a gente retire-o, faça o tratamento adequado, seja por quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né, e inclusive em terapias novas, no caso de câncer de mama, do HER2, né, é uma medicação que atua em um grupo de tumores específicos, e a endocrinoterapia, que a paciente vai tomar por 5 a 10 anos, dependendo do caso, né, o tamoxifeno e os inibidores da aromatase, né, que são anastrozol, enfim, tem várias medicações aí, né, disponíveis no mercado. Doutor, nós temos também uma preocupação, nós falamos da importância do rastreamento, que a gente fala muito no Outubro Rosa. A FEMAMA, que é um organismo que reúne instituições filantrópicas, ONGs, e a Sociedade Brasileira de Mastologia, indicam que essa mamografia, que a mamografia, que é um meio de rastreamento, seja feita a partir dos 40 anos de idade em mulheres assintomáticas e que seja feita anualmente. Porém, nós sabemos que o Ministério da Saúde tem uma orientação de que seja feita em mulheres de 50 e 69 anos, que é uma orientação que o SUS segue, e a cada 2 anos. Nós temos uma preocupação muito grande quanto a isso, porque nós sabemos que tem muitas mulheres jovens que são diagnosticadas com câncer de mama. É bem colocado, né? O Ministério da Saúde, o controle é bienal, né, a cada 2 anos, a partir dos 50 anos e até os 70 anos. A sociedade brasileira, né, os outros organismos também internacionais, não gostam muito dessa estatística, né, de levar isso para frente. Porque o câncer, a gente sabe, cada vez mais, pelos hábitos de vida, enfim, ele está encurtando o seu período de aparecimento. Né? Então, a gente tem, hoje, mulheres abaixo de 40 anos com diagnóstico de câncer de mama. Não tão pouco frequente assim. Então, deixar de rastreá-las, né, no caso dessas mulheres, né, abaixo de 50, seria uma decisão um pouco equivocada. A gente segue, né, a portaria da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sim. Após os 40 anos, né, em mulheres assintomáticas, a realização do exame de mamografia para rastreio.
Sim, nós vamos conversar com a Carol, porque nós sabemos que a Carol, ela teve o diagnóstico dela bem cedo, né, Carol? Aos 27 anos. Não, vamos ouvir um pouquinho o que ela tem a dizer. Então, a minha história, o contato, né, com o câncer, surgiu, sim, do nada. Eu tinha feito já um check-up há uns 3 meses antes, né, da descoberta e tudo. E eu achei que eu estaria grávida. Por isso que eu procurei, na época, né, médico, que eu fui atrás de consulta. E nessa consulta, através de um ultrassom, o médico detectou que era como se fosse uma massa ali, né? E aí, dali, eu já comecei a fazer outros exames. Aí eu precisei tirar, porque foi um desenvolvimento muito rápido. Eu descobri com poucas gramas, assim, ele estava, e quando eu operei, ele estava com quase 3 quilos. E foi menos de 15 dias, assim, então foi muito rápido. E foi assim, aos 27 anos, muito cedo, e tipo, minha família ninguém tem, entendeu? Carol, o seu câncer era ovário, né? Isso. Aí, doutor, vem uma situação, essa coisa da preconização dos 50 para a mama. E aí a gente tem os outros cânceres, que no caso da Carol, ela foi fora da curva também, mas um outro tipo de câncer. É importante esse cuidado, essa prevenção já a partir de antes dos 40, falando de todos os cânceres, né? Hoje a prevenção, né, secundária, né, com os exames disponíveis de rastreio para pacientes assintomáticos abaixo de 40 anos é super importante. Né? No caso da Carol, né, isso fica bem claro, né, aos 27 anos, um tumor ovariano. Inclusive, a relação entre ovário e mama, existe algumas mutações, né, que elas são passíveis de ter associação. Né? Então, basicamente, né, no caso da Carol, né, a consulta, né, com o ginecologista, né, para fazer, né, a parte de preventiva, com o mastologista ou com o próprio ginecologista também, né, a parte da mama, o exame clínico anual é fundamental. Qualquer alteração palpável percebida no autoexame também da paciente deve ser reportado para o seu médico, né, a fim de esclarecer e ter o diagnóstico precoce. Isso. Basicamente, se a gente fizer essa rotina, lógico que existem tumores com uma replicação muito grande, muito acentuada, que a gente tem aqueles tumores de intervalo. A mulher, às vezes, chega no meu consultório, doutor Jorge, eu fazia anualmente, né, o meu exame de mamografia, e do nada ele apareceu após 3, 4, 5 meses após a minha mamografia realizada. Não tinha nada. Né? Então, esses tumores que aparecem no intervalo entre um exame específico e outro subsequente são muito difíceis de diagnósticos. Eles têm uma replicação muito grande, eles crescem muito rápido. A cada 90 dias ele duplica de tamanho. Então, se eu tinha um tumor de 2 centímetros, em 90 dias, em 3 meses, basicamente ele vai dobrar, vai para 4 centímetros. Né? Em 6 meses, esse tumor já está com 8 centímetros. Praticamente a circunferência de uma mama. Né? Então, a replicação é brutal desses tumores. Né? No caso da Carol também, a parte ovariana, né, que ela mencionou aí uma dimensão, né, extremamente exagerada, né, um tumor de 3 quilos, né, provavelmente é isso, é um tumor com um turnover celular, uma divisão celular muito intensa, e daí temos esses tumores fora da curva que a gente não pega no rastreio normal. Regina, e você? Esse rastreamento tão falado no Outubro Rosa, como você fez? Como foi seu diagnóstico? Com que idade? Então, eu tinha 43 anos, estava na praia, de férias, né? E estava vendo muito a questão do autoexame. E aí, assim, eu mesmo, né, pela primeira vez, fui fazer o autoexame em mim mesmo. Eu senti aquele carocinho. E ele se mexia e tudo. E eu, preocupada, eu chamei meu esposo, chamei meus meninos, falei, gente, olha aqui, será que eu estou ficando doida? Mãe, você está botando as coisas na cabeça. Eu falei, não, eu estou sentindo. Isso foi em dezembro de 2018. 2017. Aí, quando eu voltei a trabalhar, que eu sou funcionária da prefeitura, né, e comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde, fui atrás. Falei, gente, eu preciso fazer uma mamografia para me ver. Porque eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu não conseguia, porque não tinha, né? A família não tinha pessoas com
com câncer, nunca tive, e de repente, né, e a minha idade também, eles falaram que eu estava muito nova ainda para fazer mamografia, mas eu falei, não, eu tenho que fazer. Aí, quando foi em abril, eu consegui fazer. Eu tive que refazer esse exame por 3 vezes, porque a massa é densa, né, a mama era densa, e não conseguia ver. E, nisso, quando chegou o resultado, demorou-se muito para chegar, chegou em julho o resultado. E o médico do posto, né, me chamou e falou, olha, dona Regina, a gente pede, né, para poder fazer uma ultrassonografia para ter mais, né, embasamento. Quando eu fui fazer, gente, na hora eu saí do consultório do médico, já fui marcar a consulta, falei com a minha família, falei, não, vou fazer sozinha. Até porque, gente, não entra na cabeça da gente que vai acontecer com você. Claro que aquele nódulo estava ali em mim, mas eu achava que era uma coisinha, né, simples. Quando eu cheguei na ultrassom sozinha, eu estava sozinha, que a médica olhou, fez a ultrassonografia e me falou, dona Regina, você deixou avançar muito. Eu, oi? Aí, quando ela falou comigo assim, procura um mastologista, eu já me deu aquele clique. Eu falei, mastologista? Eu entrei em desespero. Tanto é que aí eu corri, né, para marcar uma consulta, e pelo SUS tudo é muito mais difícil, infelizmente. E assim, eu fiquei muito preocupada. Eu tinha 3 nódulos na mão. E nisso eu consegui marcar uma consulta. E você só conseguiu apalpar um? Só consegui. Tá. E era grande, era bem grandinho, né? E aí eu consegui marcar até com o doutor George, que está aqui com a gente. E ele que me atendeu, foi maravilhoso. Claro que, né, foi eu e meu esposo na época, não sei se ele lembra, mas é como se tivesse abrido, sabe, um buraco no chão. Para mim, eu fiquei sem chão. E foi aí que eu, né? E aí eu falo assim, como que é importante a prevenção, como que é importante o autoexame, a pessoa, a própria mulher se conhecer. E para mim foi, entendeu? E aí a gente vê que essa orientação do Ministério da Saúde e né, que a gente vê muito da mulher a partir dos 50, isso já caiu, né, doutor George? Porque a gente tem exemplos aqui, tem a Carol, muito nova, a Regina, que também não estava dentro desse grupo, né? E diagnosticaram o câncer de mama. A gente vê lá na Casa Bem Viver muitas mulheres, meninas, com idade também de 15, 18, com câncer de mama. Então, a mulher não pode mais se apegar nesses dados, né? Tem que realmente cuidar. Só para falar um pouquinho, a questão que o médico falou aqui com a gente é da questão da replicação, né? Replicação. No meu caso, eu fiz a ultrassonografia numa semana, eu tinha 3 nódulos. Quando eu fui com ele, ele fez, já tinha 6. Isso menos de uma semana. Muito rápido. Doutor George, então fala para nós sobre essa orientação do Ministério da Saúde de se fazer acima dos 50, porque a gente vê, né, o caso da Regina, como a Raquel falou, não se enquadra. Sim, como eu disse, o Ministério da Saúde tem essa recomendação, essa portaria. A gente não, de certa forma, não segue, né? A gente segue a nossa sociedade, que é a maior entidade, né, dentro da mastologia. Pelos estudos, né, que a gente tem, né, pela frequência, né, desses tumores abaixo aí dos 50 anos, né, e mais raramente, né, abaixo dos 30, como é o caso da Carol, a gente segue a portaria da nossa sociedade e dos guidelines internacionais de prevenção e rastreio, né? No caso, mesmo no SUS, eu como médico, eu não deixo de pedir, né, o exame para paciente nessa faixa etária. Se o gestor, né, ele impedir o exame, nós temos várias portarias que, com o pedido médico, né, o SUS abraça essa causa também. Mas tem que ter a orientação do médico, do ginecologista, de toda a equipe, né, que cerca, né, o diagnóstico do câncer de mama. Nós, mastologistas, né, a gente pede com a frequência quase que 100% dos casos, não só no consultório particular, mas no ambiente SUS também. Tá? Hoje, graças a Deus, eu nunca tive uma mamografia negada para paciente abaixo de 40 anos, abaixo de 50 e também abaixo de 40 anos. Mesmo essa paciente estando na esfera SUS. Tá? Sim, muito bom, doutor, muito bom a gente saber disso. E para que fique claro, né, para todas as mulheres,
para que não reste nenhuma dúvida, a orientação que nós devemos seguir enquanto mulheres é que a mamografia seja pedida ao seu médico anualmente a partir dos 40 anos, tá? Que não reste nenhuma dúvida sobre isso. Outro caso, doutor, nós não sabemos, né? Ninguém sabe com precisão por que algumas pessoas desenvolvem câncer e outras não. Mas algumas pesquisas nos mostram que determinados fatores de risco podem aumentar as chances de algumas pessoas desenvolver câncer. Dentro desses fatores de risco, nós vamos falar aqui de alguns, né? A exposição a produtos químicos ou outras substâncias, bem como determinados comportamentos, né? Que a gente fala muito da questão do estilo de vida da pessoa. Também inclui fatores que uma pessoa não pode controlar, porque nem todos os casos de câncer são preveníveis, né? A gente tem que falar aqui. Fatores que, por exemplo, como idade, histórico familiar, histórico de saúde, isso a pessoa não pode controlar. Então, doutor George, muitas mulheres ficam em dúvida, mas será que eu me incluo nesse grupo de risco? A gente fica com essa dúvida, com essa pergunta. Fala para nós, então, um pouquinho sobre esses fatores de risco. Se tem uma coisa que a gente pode, né, se dar um presente, né, seria, né, justamente controlar, né, isso de uma forma simples, né? O estilo de vida impacta muito no câncer, não só no de mama. A parte, né, do exercício físico é fundamental. O sedentarismo tem um impacto brutal e importantíssimo aí no desenvolvimento do câncer de mama e de outros cânceres também, infinitos na realidade, para não dizer todos. A gente tem, né, lógico, a exposição a produtos químicos, como você bem disse, né, para mama, o consumo exagerado de álcool tem impacto, né, no câncer de mama, e a parte do cigarro e fumo, do tabagismo, tabaco, né, tem também fator, né, ele modifica o DNA da célula, assim como o álcool em excesso. O estilo de vida é fundamental, uma atividade física, né? Hoje tem estudos e mais estudos ligando, né, o sedentarismo à propensão maior dessas pacientes, dessas mulheres, né, ter o câncer de mama. Né? Então, uma atividade física 5 vezes ao dia, de pelo menos aí de 30 a 1 hora, né, seria o fundamental e o ideal para todas. Tá? Outro dado muito importante, que as pacientes que já tiveram câncer de mama, né, ou outros cânceres, no caso da Carol, né, também se mantenham no peso ideal, né? A gente sabe que o paciente que tem sobrepeso tem em torno de 30% a 40% do retorno do câncer de mama. Então, isso também é fundamental que a paciente faça, né? Não entraria, basicamente, né, num exagero nosso da parte médica. Né? Isso realmente já é provado e a gente temos que propagar o conhecimento. E quanto aos outros fatores que não são modificáveis, né, que a gente não consegue interferir, né, como você bem disse, aí, a parte genética da família, né, em torno aí de 5% a 10% de todos os cânceres de mama, eles são genéticos. É a minoria, ainda bem. Né? E o restante são aqueles adquiridos, o que ocorreu, a mutação, pela idade, pela exposição a esses fatores de risco aí que eu mencionei, e a gente não consegue, de certa forma, interferir na genética. Lógico que hoje a gente tem um mapeamento genético, não é feito em todas as pacientes, são para aquelas pacientes que realmente têm um histórico familiar exacerbado para câncer, não só o de mama, mas outros tipos de câncer, e a gente faz esse rastreio genético. E nesse rastreio genético a gente consegue interferir antes que a paciente tenha. Esse é o futuro. A gente fazer e disponibilizar esse exame, hoje ele é muito caro, mas a gente consegue sim hoje, de certa forma, impactar também nessa vertente genética. É um exame caro que não está disponível no SUS, em portarias do SUS, os convênios, né, a gente tem esse acesso e de forma particular. O maior fator de risco, na realidade, é ser mulher, é ser do sexo feminino. De todos os cânceres de mama,
99% é em mulher e apenas 1% é em homem, que também temos que ter, né, a preocupação com a parte masculina. Por o homem, N motivos, né, por ele ser mais relapso, não procurar o acesso à saúde, né, não fazer o exame periódico, né, nem com o clínico geral e tampouco, né, com a parte, né, de glândulas, né, do próprio corpo, que seja a parte testicular com o urologista, né, ou a parte mamária. Enfim, apesar de ser pouco, a gente precisa de dar uma atenção também à esfera masculina. Isso, muito bem colocado, né? Questão do estilo de vida, da alimentação com ultraprocessados, né, doutor? A importância da atividade física. Tudo isso vai realmente contribuir para a prevenção. E como nós temos as nossas meninas aqui, eu vou conversar com elas para saber como era o estilo de vida delas e se elas se enquadravam em algum desses fatores de risco. Carol, fala para a gente, como era a sua vida antes do câncer? Você acha que se enquadrava em algum desses fatores de risco que o doutor George falou para nós? Olha, começando pela família. Minha família, ninguém nunca teve câncer. Sim, então você não tinha um histórico familiar. Nem da parte da minha mãe, nem da parte do meu pai, ninguém. As minhas irmãs, tias, ninguém. Então, eu não tenho um histórico familiar. Eu fui a primeira pessoa a ter câncer na família. E questão da atividade. Eu era mãe de 2 crianças pequenas, então, assim, a minha vida é bem ativa, não sou uma pessoa sedentária. Me alimento bem, então, assim, eu realmente não me enquadro em nenhum desses fatores de risco. Sim. E nós vamos conversar também com a Regina. Regina, como era a sua vida antes? Como era seu estilo de vida? Você acha que se enquadrava em algum desses fatores de risco? Sim, eu me enquadrei, sim, ouvindo a fala aqui de todo mundo, a questão do sedentarismo, né? Eu ainda continuo, tá, gente? Estou sedentária ainda, não vou mentir, mas eu vou começar, a partir de agora, eu vou começar a fazer uma caminhada. Ótimo, vamos trabalhar isso. Mas aí, não, já está marcado já, doutor, já está marcado, mas a questão, gente, de 2 filhos homens, né? Quem tem filho homem sabe, quem dentro de casa como é que é aquela loucura. E eu tinha praticamente 3 trabalhos, né? Eu trabalhava na prefeitura, trabalhava na faculdade e fora em casa, e eu sou artesã. Então você levava uma vida bem corrida, né? Eu não tinha tempo, fora na igreja, né? Que eu ajudava isso aí, né? Para mim. Então tudo que eu fazia era uma correria. Eu trabalhava, eu falava de domingo a domingo, eu não tinha tempo para mim e nem para minha família. Então, assim, quando veio isso, né, para mim, foi um baque, porque eu tive que parar tudo. Mas a questão da alimentação, agora que eu estou revendo isso, entendeu? Eu estou achando que eu estou conseguindo. Ai, que bom. Doutor, olha só que interessante. A Regina fala do sedentarismo, né? A gente conversando também, ela fala dessa correria, desse estresse. O estresse ele não está dentro do fator de risco, mas a gente ouve nas nossas palestras, lá na Casa Bem Viver, que a história é muito parecida. As mulheres têm uma vida muito corrida, muito estresse de trabalho e acabam diagnosticando câncer. Tem alguma relação do estresse? Apesar do estresse, né, em si não ter uma relação, né, direta, ele tem sim uma relação indireta, né? Ele é como se fosse um coadjuvante ali, né? A pessoa estressada, ela vai ter uma alimentação mais equivocada, ela vai na correria do dia a dia, né, fast food, ultraprocessados, enfim, né? Então isso vai gerar um impacto na saúde dela também, né? Então, se a gente colocar isso numa carteira ampla, né, é multifatorial, né? Então a gente tem estresse, sedentarismo, causando como se fosse degraus, né? A gente sobe cada degrau, né, na escala. O estresse provavelmente é a base, o suporte para isso tudo acontecer, entendeu? Mas ele realmente não tem nenhum estudo ligando o estresse como fator de risco desencadeante, tá? Mas ele provavelmente está ali misturado naqueles, né, permeando ali, né, no meio do sedentarismo, obesidade, a depressão entra junto nisso, enfim, né, todo tipo de estresse físico, psicológico, enfim,
né? Ele entra como um fator ali agregante. É uma dúvida. Eu tenho uma filha de 7 anos e, aos 7 meses de gravidez, uma gravidez foi planejada por mim, por meu marido, eu descobri que eu estava com depressão. E foi uma depressão muito forte. E, assim, surgiu do nada também. E eu precisei até tomar medicação, né, para quando a neném nascesse. Enfim. E quando eu descobri o câncer, a minha neném ia fazer 2 anos. Então, eu ainda estava naquele impacto da depressão. Eu recentemente tinha tido algumas crises. E agora a Raquel fazendo essa pergunta e você respondendo, poderia ter algo a ver? A depressão em si, né, que é um tipo de estresse também, né, um estresse psicológico, você passou por vamos dizer, por um momento, né, que você entrou em depressão com a tua gravidez, né, isso tudo vai fazer com que essa base se solidifique para que, vamos dizer assim, o teu DNA replique de forma errada, da multiplicação celular, né, ocorra diferente, da sua produção ovariana, né, alterar e oscilar, né. Hoje a gente sabe que o estrogênio é um agente oncogênico, né? Ele pode, sim, desencadear o câncer, né? Você, provavelmente, por não ter nenhum fator de risco, nem familiar, né? Provavelmente você deve ter algo genético, mesmo que não foi triado ainda, pode ser que tenha essa ligação genética. Mesmo se você fizer o teste genético e ele vir negativo, às vezes é porque a gente não conhece ainda a mutação. Nós não temos um número de pacientes com 27 anos no mundo, né, que tenha tido um câncer tão precoce. Né? Então, a gente não tem um pool de paciente para a gente conhecer a doença. Né? Então, às vezes, a gente faz o teste genético e não veio nada, doutor George. Olha, eu acho que provavelmente você teve alguma mutação, você não tem risco familiar, você tem uma vida adequada, não tem fator de risco agindo. Por que você teve o câncer tão precoce? Né? Talvez falta aquele tipo de tumor, ainda é raro na população, que não tem estudo para a gente diagnosticar geneticamente e mapear esse tumor ainda. E fazer o link entre aquele tumor, a idade tua, né, e o teu câncer agindo ali. Só mais uma dúvida também, sobre o rastreamento genético. Quando eu tive o câncer, aí eu já precisei de fazer todo o tratamento quimioterápico, e aí depois eu fui procurar fazer sobre o rastreamento genético, né? E eu não consegui fazer, porque o câncer que eu tive, ele não se enquadrava, mesmo o médico pedindo, mesmo eu desembolsando valor para pagar o rastreamento genético, eu não consegui fazer esse rastreamento até hoje. Daí você entra naqueles tumores que não tem ligação com a genética. Daí teria que saber qual o subtipo dele para a gente tentar encaixá-lo, né, nos subgrupos de tumores. Né? Existem alguns tumores que não é genético, gente. Câncer de pulmão não é genético, pois está relacionado ao agente tabagismo. Você pode ter câncer de pulmão sem, né, ter exposição ao tabaco? Pode, porque existem outros agentes também que podem causá-lo. Câncer de colo de útero, eu preciso de ter o vírus HPV em 99% das vezes agindo. Então, eu tenho que ter exposição ao vírus, entende? E ele não é genético. O vírus é que muta o DNA do colo do útero para desenvolver a doença, né, do colo uterino. Então, o teu tumor provavelmente deve ser um tumor raro, um tumor que não se enquadra na parte genética realmente. Aí o teste não tem sentido de pedir um teste para um tumor que não tem relação genética. Exatamente, foi isso que a médica me explicou na época, que ele se enquadra a um tumor raro e que por isso não teria como isso, exatamente. Então, gente, essa prevenção primária, doutora, ela realmente é muito importante. Nós sabemos que um número muito grande de cânceres podem ser evitados se a mulher, o homem também, digo a mulher porque nós estamos no Outubro Rosa, então nós estamos falando mais para você, mulher. Então, é mais realmente dedicado a você. Então, essa mulher, ela tem que ter esse autocuidado, né? Que é o que a gente da associação sempre preconiza, né? As Amigas para o Bem Viver sempre falam isso, da importância do autocuidado.
Doutor, fala para nós, cerca de quantos % do número de cânceres, eu acredito que seja em torno de 80% ou até mais, que podem entrar nessa prevenção primária, não é verdade? Correto. Leia, 80%, às vezes até mais, né, dos tumores, eles são de forma adquirida, como eu falei anteriormente, né? Ou seja, a gente pode agir na prevenção dele. Se a gente tiver, né, um hábito de vida adequado, uma alimentação adequada, o consumo não exagerado de álcool, né, a parte do tabagismo, esquecê-lo, porque realmente, né, não tem benefício algum, a gente pode sim reduzir, né, cair desses mais de 66 mil diagnósticos por ano que a gente tem. Reduzindo o número de mortes, não é verdade, inclusive doutor? de morte, né? A gente sabe que as pacientes, né, que, como eu disse para vocês, né, que têm, né, o câncer de mama e elas conseguem sair desse ciclo mantendo o seu peso no ideal, elas reduzem 40% o retorno do câncer de mama. Isso. Então, é o retorno do câncer de mama, a propagação dele, a metástase, né, que é a saída dele do órgão-alvo, mama, para outros órgãos à distância, que no caso os mais prevalentes na mama é osso, pulmão, fígado e sistema nervoso central, a gente consegue diminuir e impactar também no número de mortalidade do tumor, né? Então, a ação é sim para a prevenção primária, né, tendo um hábito de vida saudável, principalmente, né, mas também é naquelas pacientes que estão no processo, né, de tratamento, sim, claro, né, de todo o planejamento, né, terapêutico, para que no futuro isso também impacte na mortalidade. Então, gente, fica muito claro para nós, com a fala das meninas, fala do Dr. George, a respeito dessa prevenção primária, da importância de se cuidar, que é realmente a nossa principal meta do Outubro Rosa. É deixar para vocês esse recado da importância da prevenção, essa prevenção primária, que inclui a mudança no estilo de vida e esse autocuidado, que é importantíssimo realmente. Vamos abrir o segundo bloco, e o nosso tema é a prevenção secundária. Falar de prevenção secundária é falar de exames de rastreamento. Vamos começar agora batendo um papo, falando de autoexame, mamografia e ultrassom. Leia, traz um dado aí para a gente relevante sobre o rastreamento. Então, gente, o principal exame para rastreamento do câncer de mama, a gente ainda tem como a mamografia, principalmente a mamografia digital, que já existem dados de que ela evita 30% das mortes por câncer de mama. Mas aí a gente tem uma situação interessante que a Regina colocou para a gente sobre o autoexame, né? A gente vai falar sobre rastreamento e o Dr. Jorge depois vai falar um pouquinho de cada um. O autoexame, a gente ouve muitas palestras que a gente vai, ou pessoas dando depoimento, falando que diagnosticaram ou sentiram um nódulozinho e depois procuraram um médico. Não é isso? Que foi o caso da Regina, né, Regina? No meu caso, eu tomando banho, no banho fiz o autoexame e senti esse caroço. Então, a partir daí, eu fui correr atrás, né, de outros exames. Fiz a mamografia, teve que refazer, né, por 3 vezes, e o complemento eu tive que fazer a ultrassonografia também. Então, doutor George, explica para a gente, porque existe essa discussão de que o autoexame ele realmente não é um rastreamento, né? Ele é um autoexame. Mas a gente sabe que, às vezes, a mulher já chega lá antes de fazer a mamografia e ela já sentiu o nódulo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, Raquel. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, né, o melhor exame de distribuição populacional em larga escala realmente é a mamografia, né? A mamografia ela tria lesões iniciais, microcalcificações, pequenos nódulos, né? Então, ela é um exame muito importante, porque tem um custo-benefício, né, gigantesco, é barato, né, em outras palavras, tem acesso à população, né,
e a gente tem, de certa forma, 80% de diagnóstico, né, pela mamografia. Os outros 20%, realmente, a gente tem que complementar a ação da mamografia. Daí entra a ultrassonografia, como foi dito, né, a dona Regina, como forma de clarear alguma dúvida que é deixada pela mamografia, ou a ressonância nuclear magnética, que é um exame mais caro, né, reservado apenas para pacientes, né, com mutação ou com forte história familiar. Infelizmente, esse exame no SUS é muito restrito e realmente a gente fica devendo esse grande exame também, mas que é usado em torno aí de 1% de toda a população, vamos dizer assim, de rastreio, como forma de rastreio. O autoexame, ele é importante porque, infelizmente, no nosso país, somente 20% das mulheres acima de 50 anos fazem mamografia regularmente. É um dado péssimo para a gente fica até decepcionado quando a gente escuta isso, né? E, por isso, a importância do autoexame. O autoexame vai pegar tumor palpável. O tumor palpável, ele, com certeza, ele vai ter mais do que 1,5 cm a 2 centímetros. Então, a gente perde o gancho do diagnóstico precoce. Né, a gente sabe que quanto maior o tumor, maior, né, vamos dizer assim, a probabilidade de ter um prognóstico ruim, um desfecho ruim essa paciente ter. Né, em termos de evolução de recidiva local precoce, dele voltar no mesmo lugar, mama ou axila, ou de metástase à distância, que seria o estágio 4 do câncer de mama. Né, com diagnóstico de metástase, as chances de sobreviver em 5 anos é apenas 5%. Né, então, a gente perde aquele link de preservar a vida, de dar uma condição, né, satisfatória para essa paciente. Então, quando a gente fala em autoexame, infelizmente no nosso país ele é e se faz necessário. Mas a gente queria que todas as histórias fossem diferentes da dona Regina, né, que elas viessem no meu consultório com apenas microcalcificação, um carcinoma in situ, que é o pré-câncer, né, que daí a gente pula etapas do tratamento do câncer invasor, do câncer propriamente estabelecido. Nos carcinomas in situ, no pré-câncer, né, a gente não há necessidade de ser realizado a quimioterapia. Então, olha o benefício que eu dou para essa paciente, de não ir para a quimioterapia, de não ter alopécia, né, que é a perda capilar, né, da paciente, né, ter uma qualidade de vida bastante deteriorada e ruim no período da químio. São basicamente 6 meses. Né? A quimioterapia de mama varia um pouco, mas geralmente o esquema que a gente usa são 4 aplicações de 21 em 21 dias. Né? E depois dessas 4 aplicações, geralmente a gente usa 12 semanais. Então é um tratamento longo, que dura 4 a 6 meses de quimioterapia. Qualidade de vida, péssimo para essas pacientes. Então, se a gente conseguir um diagnóstico precoce, a gente consegue realmente, né, primeiro, o in situ, né, o carcinoma pré-câncer, né, a gente dá uma perspectiva de vida acima, superior a 95%. Né. Já os estadios, né, mais avançados, essa estatística vai caindo. Né. Um tumor aí, né, estadio 2, ele cai para 66% de chance de cura. O estadio 3 são tumores que a gente possibilita 33% de chance de cura e de sobrevivência em 5 anos. Né? E o 4, quando a paciente já tem metástase à distância em outros órgãos, apenas 5%, infelizmente, sobrevivem, né, nesse período. Então, assim, chama a atenção, lógico, o autoexame, toda mulher tem que conhecer, fazer o autoconhecimento das mamas, toda vez que notar algo diferente, tem que procurar assistência médica imediata. Porque já acendeu a lanterna amarela. Para ela passar para o sinaleiro vermelho, pouco custa. Então, é um alerta, tem que ser feito, infelizmente, no nosso país, mas o grande exame de rastreio chama-se mamografia. Às vezes a paciente fala assim, não, vai doer. Né, vai ter a compressão da mama, né, vou ter que tirar aquele tempinho ali para fazer. Mas é uma dor mínima, muito suportável, né, doutor? Justamente, é uma dor que não se justifica, mas quando a paciente realmente, né, não quer fazer, nós incubamos e terceirizamos a culpa. O exame é ruim, né? O exame, né, não é factível de se fazer. Apertou a mama, doutor George, vai dar câncer porque vai mexer na célula de... Gente, não é isso. Né? Se fosse desse jeito, aperto, esbarrão,
Câncer de coxa todo mundo teria, porque a gente esbarra direto em cantinho de mesa, enfim, né? E dedinho minguim, né? É a hora que mais teria câncer, né? E não é isso que acontece. Então, o aperto é um aperto controlado, a radiação da mamografia é controlada e benéfica. A radiação em larga escala, ela é maligna, né? Ela tem as repercussões malignas, mas de forma controlada, com indicação médica, né? E de forma eventualmente bem prescrita, a radiação ela é boa e salva a vida, como o dado que a Leia passou para a gente, né? Quem faz mamografia tem um risco de morrer por câncer de mama menor do que 30%. Então, a gente consegue salvar a vida com exame precoce. Então, temos que fazer mamografia. No caso da mulheres igual a Carol, 27 anos, não se passa a mamografia de jeito nenhum, né? Mas é possível fazer a ultrassom? Isso, a ultrassonografia mamária, né? Primeiro, nessas pacientes mais jovens, né? No caso da Carol não, que fugiu um pouco da curva, né? Ela não tinha história familiar, né? Mas pacientes que têm história familiar, né? De mama, de ovário, de qualquer outro tipo de câncer, né? Tem que procurar o profissional daquela área para fazer o exame clínico uma vez por ano. É como se você estivesse fazendo um Papa Nicolau, né? O exame preventivo, né? Com o ginecologista. Você tem que procurar o acesso, anualmente palpar a mama da paciente, um profissional treinado, e a ultrassonografia mamária para mama densa, e que em faixa etária, né, abaixo de 30 anos, nem nos tumores que têm mutação, BRCA1 e 2, que é câncer de mama e ovário, né, uma predisposição alta para esses dois cânceres, a gente não costuma fazer a mamografia inclusive, né? Então a gente tem que lançar exames que possam auxiliar. Geralmente a gente utiliza, né, no SUS, infelizmente, a gente não tem a ressonância, então a gente tem que utilizar a ultrassonografia mamária. Mas em pacientes jovens, né, que tenha, né, história familiar positiva, né, a gente utiliza a ressonância como grande método em pacientes de alto risco de mama densa. Você quer falar, Carol? Só que você falou, doutor, que as mulheres reclamam, né, que sente dor. Mas a dor é muito menor do que uma quimioterapia. Muito menor. Com certeza, né? Muito menor. A dor, né, Carol, que a gente fala, a analogia que a gente fala, né, o que é uma dor de segundos perante um tratamento? Não só da quimioterapia, um tratamento extenso que compõe várias vertentes de tratamento. Nós temos a cirurgia, que infelizmente nem todo mundo tem acesso à reconstrução mamária imediata, ou seja, a mutilação, o transtorno psicológico do tratamento, a dor de se olhar no espelho, né, e não ver, né, um órgão tão importante e feminino, né, para a mulher, né, que geralmente traz a sensualidade da mulher, a mulher se sente mais mulher com a mama, com o seio, enfim. Depois vem o tratamento quimioterápico, alopécia, náusea, enjoos, né, ressecamento de pele, perda de peso, perda de peso, enfim. O transtorno da radioterapia, infelizmente, Colatina não tem, né, a máquina de radioterapia. Estamos, inclusive, em batalha, né, tentando angariar, né, a máquina, né, para que a nossa cidade, a nossa regional tenha, sim, né, um tratamento que evite deslocamento de grandes distâncias até a capital. Ir todos os dias, de segunda a sexta-feira, em Vitória, voltar no mesmo dia, para no outro dia pegar e ir de madrugada novamente, né? Isso tudo, né, são transtornos gerados por um tratamento que a paciente alega dor na mamografia, né? Então, assim, gente, a dor, né, a falta do tempo, ela é mínima, né, ela deve ser jogada de lado, né, e Exatamente. fazer realmente, né, o exame que deve ser feito. Um dado importante do INCA é que o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, que aí a gente fala dos exames de rastreio, ele pode ter 90% de cura, né? Então é muito alto. Para um exame tão simples, né, uma dor tão suportável, vale a pena, né? E a gente une aqui, nesse segundo bloco, a atenção, né, à prevenção primária, que eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar desse estresse, vou me exercitar, com a prevenção secundária, né? Eu já faço isso tudo por mim e eu vou buscar um exame que vai me dar a tranquilidade de saber que está tudo certo. Não é isso, doutor? É isso aí. A prevenção primária é aquela prevenção antes que o evento ocorra.
Eu não estou buscando a doença, né? Eu estou buscando evitar a doença. Então, eu vou partir para aquilo que eu posso modificar no meu dia a dia. Uma alimentação saudável, como foi dito no primeiro bloco, a parte de exercício, sedentarismo, não fazer consumo abusivo de álcool, nem do tabagismo, enfim, antes que a doença se estabeleça no meu corpo. Né? A prevenção secundária já parte para doença. Eu quero fazer um exame que me dê segurança da detecção precoce. Um exame que eu possa rastrear todo mundo, com um custo acessível, e que eu consiga modificar a mortalidade do exame. Não adianta nada eu ter um exame caro que as pessoas não vão fazer. Não adianta nada eu ter um exame disponível, sendo que ele não detecta câncer. Né? Então, a gente chegou na mamografia porque ele é um exame barato, de um custo acessível, disponível para a população e que ele detecta em torno de 80% dos cânceres que a gente tem nas ambas mamas da população feminina. Então, a partir desse diagnóstico pela mamografia, a gente parte para os exames complementares. Eu vou fazer uma ultrassonografia, igual a dona Regina, né, mencionou, a ressonância em casos mais específicos, né, para prevenção, fechar a prevenção secundária. Qual é o período, doutor? De quanto em quanto tempo essa mulher tem que fazer a mamografia? Isso, o rastreio mamográfico, né, ele é realizado, né, de forma anual, preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, americana, europeia. A gente segue essas estruturas internacionais, né, pelo suporte técnico que eles têm, pelos dados confiáveis que eles têm. Então, a gente segue a recomendação anual da Sociedade Brasileira e das outras sociedades internacionais e organismos, de forma anual com mamografia, a partir dos 40 anos. Doutor George, a mulher que tem histórico familiar de câncer de mama, que teve a mãe, ou uma tia, ou uma irmã que já tiveram ou câncer de mama ou outro tipo de câncer, ela deve fazer esse exame a partir de que idade? Isso é bem observado, a paciente de alto risco, né, que tem uma história familiar predominante, que tem as gerações, né, sucessoras, né, para prevenção, a gente fala, né, uma regra simples, fácil de gravar, né, eu tenho o diagnóstico da minha mãe com 42 anos, então 10 anos antes eu vou começar com a mamografia, com 32. Não existe um número fixo para isso, não é aos 35, não é aos 37, né? A gente utiliza uma regra fácil da gente conseguir chamar atenção para esse rastreio. Né? Então, sei lá, minha mãe teve com 43 anos, então as filhas, né, as tuas irmãs vão fazer o rastreio a partir dos 33 anos com mamografia associada à ultrassonografia, porque nessa faixa etária a mama é muito densa, então a mamografia mascara nódulo, né? É como se passasse uma nuvem e embaça a visualização do exame. E a ultrassom vem complementando, agregando, né, nessas pacientes jovens a detecção, né, de um possível tumor que está encoberto no exame mamográfico. Né? Então, lógico que isso é muito superficial, eu poderia ficar falando aqui um bloco inteiro. Né? Essas pacientes alto risco, né, fazendo isso no SUS, eu já estou muito satisfeito. Agora, no meu consultório, né, a gente não faz política de pobre e rico. Né? Eu tenho que oferecer, mesmo o paciente estando no SUS, uma orientação de fazer uma ressonância nuclear magnética, que seria o grande exame, realmente a indicação. Né? Infelizmente, né, a maioria das pacientes não tem essa condição. E mesmo de forma social, né, o SUS não tem na plataforma, e a gente deveria triar essa paciente pela ressonância. Infelizmente, não temos disponível em larga escala. Muito bom. Encerramos o nosso bloco falando sobre a prevenção secundária, informações relevantes. Né? Eu acho que o mais importante desse bloco é a gente falar que tem que fazer a mamografia. Né? Eu acho que o exame, de tudo que a gente falou, é que o exame de rastreio mais eficiente é a mamografia. Então, você conhecer o seu corpo é importante? Com certeza. Mas a mamografia é o principal exame de rastreio. Isso mesmo, gente. É sempre importante que as mulheres conversem com seu médico para entender
quais são os exames mais importantes para ela, de acordo com sua faixa etária e seu histórico familiar e de saúde. Mas já ficou claro para nós, conforme o doutor George bem colocou, a importância da mamografia anual a partir dos 40 anos. E se você tem na sua família alguma mulher que já teve o câncer de mama, procure antes, procure saber a idade dessa pessoa. Pergunte a idade dela e subtraia 10 anos dessa idade. Daí você vai saber a partir de que idade você vai ter que fazer a mamografia, complementando com ultrassom, é claro. E se você é uma paciente jovem, como é a nossa amiga Carol, que ela detectou o câncer aos 27 anos, você pode fazer, se você é até mais jovem ainda, você pode fazer o autoexame das mamas. Como o doutor Jorge disse, não para rastrear, para detectar o câncer, mas para o autoconhecimento. Você conhecer o seu corpo e, assim, qualquer coisa diferente que você notar em você, você pode procurar imediatamente o seu ginecologista. Então, procure também fazer, uma vez por ano, tirar um dia, faça uma visita ao seu médico de confiança, peça a ele todos os exames necessários e cuide-se, mulher, porque isso é o mais importante. Nosso último bloco, iremos falar sobre a ação, né? Convidar vocês para começarem a agir. E antes da gente falar um pouquinho de ação, a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência do câncer, né? A gente pode dividir a vida numa fase e numa outra fase, antes e depois do câncer. E eu tenho certeza que vocês aqui que vivenciaram isso, podem falar para a gente com muita propriedade que a vida é outra, né? E queria deixar a Carol abrir esse bloco contando um pouquinho aí dessa Carol antes e depois. Olha, é muito difícil, eu acho que passar por essa experiência e não se tornar outra pessoa. Eu me tornei outra pessoa 100%. Como mãe, como mulher, como esposa, enfim, como ser humano mesmo, sabe? Começar a enxergar as pequenas coisas da vida que eu senti muita falta durante o meu tratamento. Que era o quê, gente? Levantar e pentear o cabelo da minha filha. Que, às vezes, no dia tão corrido do dia a dia, a gente fica, às vezes, sem paciência, né? Porque é o estresse, é a correria. E que eu sentia muita falta porque eu não tinha força nem para pegar a escova para pentear o cabelinho dela. E é uma coisa hoje que eu sento, eu levo horas ali, é uma coisa que me dá prazer. De sentar e conversar, de sentar e ver TV, ou de sentar só de acordar, gente. Só de acordar ali e eu saber que eu estou com saúde, que eu estou bem, que eu não estou sentindo dor nenhuma no corpo, que eu não vou precisar ir fazer a quimioterapia. Eu lembro que, quando eu tinha que fazer a quimioterapia, que eu levantava de manhãzinha, eu falava para o meu marido, você vai bem devagarzinho, para a gente demorar a chegar lá na químio. Por quê? E nesse caminho ia passando um filme na minha cabeça, né? O quanto é importante a gente valorizar as pequenas coisas da vida, mas as pequenas mesmo, aquelas coisas que você acha insignificante, que você acha que, hoje eu estou com esse problema. Não que hoje eu não tenha problemas, eu abordo muito esse assunto hoje na minha rede social. Eu tenho problemas como qualquer outra pessoa, mas que eu faço o meu dia ser melhor todos os dias, faço o meu dia ser diferente todos os dias, porque o que eu passei me deu um chacoalhão, sabe? Foi um chacoalhão, na verdade, foi um tombo no chão mesmo, de cara, para eu começar a valorizar coisas que eu não valorizava. Então, hoje, o que eu falo, que não tem como passar por essa experiência e não ser outra pessoa, totalmente outra pessoa, ter outros pensamentos, começar a realmente dar valor em coisas que no dia a dia eu não dava valor, que para mim era coisa supérflua, assim. E hoje eu acordo positiva, eu dou um bom dia todos os dias. Eu aprendi no ritmo, quando eu
fazer o tratamento, eu acordava todos os dias, colocava uma música no meu celular e eu dançava. Tipo assim, não estava conseguindo ficar em pé, mas eu dançava, porque eu tinha certeza, eu tinha muita certeza que eu ia passar por aquilo. E foi uma coisa que eu trago na minha vida há 5 anos já. Eu não levanto todos os dias sem escutar uma música. Então, eu já levanto todos os dias, coloco uma música ali, toda descabelada, e faço essa energia, que eu falo que para mim é uma energia. Saber que eu consegui levantar da cama e estou ali em pé, estou dançando, e que estou respirando, estou com saúde, que para mim assim já é o suficiente, e que para minha família também isso virou praxe. E hoje eu passo isso para as pessoas que me acompanham. Todos os dias, diariamente, se você entrar na minha rede social, eu estou lá fazendo bom dia, dançando com todo mundo, descabelada mesmo, como a gente está no dia a dia, mas eu estou feliz, porque eu estou com saúde. E eu acho que a Regina pensa da mesma forma que eu, né, Regina? Aí, puxando o gancho, nossa colega, e é isso aí, de você sentir, sabe, o valor a pequenas coisas. Gente, como que é importante aquele beijinho do seu filho, aquele bom dia da sua família. E eu tive, sim, eu falo que eu fui muito feliz, porque minha família se juntou. Porque, assim, a gente era unidas, mas se juntou mais. E eu falo muito assim que a gente aprende, né, até nas escolas, o ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? É nascer, crescer, reproduzir e morrer. A gente não pensa, a gente pensa assim, vou envelhecer e vou morrer. E não, né? Depois você começa a perceber que a vida é um sopro. Nós estamos aqui hoje graças ao nosso Deus, e que Ele, né, é dono de tudo, é dono de nós, e que a gente tem que aproveitar cada momento, cada pessoa, não deixar de falar que ama. E eu tive, assim, as minhas alunas da faculdade fizeram para mim, né, uma homenagem quando elas ficaram sabendo. Foi tão lindo, gente, que eu fiquei assim emocionada. Trouxeram uma pessoa, uma palestrante, para falar para mim que ela, né, que ela tinha passado por aquilo. E para mim, assim, só me fortaleceu cada passo, sabe? E aí eu falo que, claro, o tratamento é tenso. Eu não vou falar que eu fiquei bem o tempo todo, que não, né, Carol? Sabe, a gente não fica bem. Com toda certeza, não, exatamente. A gente passa muito mal. E, assim, cada mal que eu ficava, gente, eu evitava de sair. Por quê? Eu não queria que as pessoas me vissem debilitada, fraca. Mas, quando eu estava bem, eu saía. Por quê? Eu queria que as pessoas me vissem. Porque o olhar da pessoa era importante. Por mais que você olhava assim, ela está doente. Porque eu usei muito gorrinho, né, na cabeça. Eu usei poucas perucas. Porque nós, mulheres, para mim, foi doloroso perder meu cabelo. E, assim, todo mundo, quando olhava para mim, já via, ela está doente. Então, assim, eu falo que hoje eu agradeço tudo. Agradeço a Deus a cada momento. Eu também. A gente tem aqui vários lados, né, do câncer, assim, da experiência. A gente tem as meninas que vivenciaram, a gente tem o Dr. George, que é quem dá a notícia, e nós, a associação, que acolhemos essas pessoas. Queria que o Dr. Jorge contasse para a gente um pouquinho também desse George, com certeza antes e depois, né? Olhando vocês falarem, né, a gente sabe do outro lado, né? E no meu consultório a gente tem isso todo dia, né? No meu consultório, a cada diagnóstico que eu passo, né, você se torna uma pessoa diferente. Todo mundo que passa no meu consultório, que eu vou dar o diagnóstico, nunca é um diagnóstico dado da boca para fora, né? É uma pessoa, é uma família que está ali na nossa frente, é uma perspectiva, é uma vida, né? E isso transforma o nosso dia. Quando eu dou um diagnóstico de câncer, que eu faço isso quase todos os dias, né? Eu já vou para casa pensativo, né? A gente pega o carro, né? A gente nunca é o mesmo. E a gente chega para a nossa família, né? E a gente olha, né? Como que é bom, né, estar saudável, de dar um abraço, sentir o beijo do filho, de pentear o cabelo da filha, né? E a gente chega em casa, às vezes, chateado, dia pesado, né? Ninguém senta no consultório para falar que está bem.
todo mundo chega com a queixa. Então, você absorve os problemas, né? Você vê, vivencia o problema do outro, e você dá diagnóstico, que não é tão legal passar no consultório do Dr. George. Né? Então, passar no consultório do Dr. George não é uma pessoa que está indo lá porque quer ir, né? É uma pessoa lá que está precisando da gente. Né? E o diagnóstico dado é uma sentença igual vocês falaram. Parece que abre o chão, né? A gente perde a referência de parede, né? E você está no vácuo, simplesmente no vácuo. Mas depois eu costumo falar para as minhas pacientes, né, que o diagnóstico é uma estrada. Tem curva para a direita, curva para a esquerda, subida, descida, né? E às vezes o joelho vai querer dobrar no chão, né? Mas que o Dr. George estará lá, que a família estará lá, né, do seu lado, e você vai passar a dar muito mais importância e saber quem que realmente faz parte, que você vai dar valor. Né? Porque são nos momentos difíceis que a gente descobre amizades, que a gente descobre família. Né? Às vezes tem um irmão que a gente não falava há décadas, né? E aproxima. Né? Mesmo que tenha uma boa relação, né, a família, isso se soma, agrega. Né? Ao invés de a união, pensar que a nossa família era unida, ela se torna muito mais selada, muito mais grudada. Né? E a gente vive a família. Hoje eu pego meu consultório, a minha diversão é viver a minha família. Eu passo a vivenciar minha família, porque eu sei o que é ser interrompido no ciclo da vida. Né? A gente tem paciente que, infelizmente, não vai ter a mesma sorte que eu, que teve a Regina, a Carol, né, de estar com os filhos, vendo os filhos crescerem, os filhos, né, terem netos, né, enfim, ter a progressão da tua família. Então, hoje, eu sei o que é isso. Né? Às vezes, eu brigo em casa, com o próprio filho, né? Eu tenho um filhinho aí de quase 3 aninhos, né? E aí eu falo, às vezes eu paro no canto e penso assim, para que eu estou brigando? Exatamente isso. Deixa o menino colocar, né, a casa abaixo, deixa ele extravasar. Às vezes ele quer 1 minuto da sua atenção. Às vezes eu estou respondendo uma paciente ou resolvendo alguma coisa para uma paciente, ele pega o meu telefone e coloca aqui. Né? Isso já é o sinal, papai olha para mim. Né? Então a gente tem que viver isso, participar disso e entender isso. Vocês duas são guerreiras, com certeza. E fazem a Carol de antes e a Regina de antes ficar no chinelo, com certeza. Verdade. Parabéns a todos vocês. Leia. E as meninas agora, né? Então, vivem isso, o pós-diagnóstico. A gente já vive um lado do acolhimento, né? Da pessoa chegar lá sem chão e a gente ter aquela palavra, né? Às vezes não tão certa, porque a gente também nem... Não sei se existe palavra certa para um momento desse, né? Eu acho que é o coração mesmo e entender a dor do outro. Queria que a Leia contasse um pouquinho para a gente desse acolhimento, que é um outro lado de quem está vivendo essa experiência aí do câncer. Sim, eu ouvindo as meninas, são 9 anos de trabalho e um pouco menos na Casa Bem Viver, porque a gente não começou já com a casa. Mas até hoje eu me emociono muito ouvindo as meninas falando. E eu me lembrei do nosso tema desse ano do Outubro Rosa. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Quando a Regina falou que ela, às vezes, era olhada na rua por estar carequinha, por estar de peruca, por estar de lenço, eu me lembrei dessa frase de Saint-Exupéry, que é o nosso lema do Outubro Rosa desse ano, que a gente deve mudar esse olhar, olhar de forma diferente. E é exatamente esse olhar com o coração que a mulher recebe na Casa Bem Viver. E, graças a Deus, é essa experiência que nós temos tido de olhar para essa mulher de maneira com fé, de maneira diferente, olhar para essa mulher com fé, com esperança, e transmitir para ela essa fé e essa esperança. É essa a rotina nossa lá de atendimento na casa. Um atendimento com carinho, de mudar o emocional dela, de atender essa mulher nas mais variadas necessidades dela, seja uma necessidade nutricional, seja de uma psicóloga, seja de uma peruca, de uma prótese mamária, seja de ajuda no agendamento de uma consulta, ou só um abraço, ou só o carinho
só transmitir esse carinho, esse afeto. E ela saber que nós não estamos olhando ela com julgamento, nem olhando a aparência. Porque Deus não nos olha vendo apenas a nossa aparência. E é esse também o exemplo que a gente deve ter. É esse o olhar que todas nós, toda a sociedade deve ter sobre a mulher com câncer. Um olhar transmitindo para ela a esperança. Com certeza, a palavra que permeou esse bloco foi a palavra mudança. Todos nós falamos aqui um pouquinho sobre isso, né? Mudança de olhar, a mudança de uma vida, a mudança de enxergar, né, a família, enfim, a profissão. E eu gostaria de te convidar a mudar, né? É o nosso título do nosso bloco, que é convidar para a ação. E a ação, ela requer mudança. Para a gente agir, nós temos que mudar. E eu gostaria de convidar você a mudar. Mudar de hábitos, mudar a forma que você trata o seu corpo, mudar a forma que você tem enxergado a sua vida e, através dessa mudança, te convidar para a ação. Porque a gente só começa um processo de mudança agindo. Então, mulher, se você ainda não fez o seu exame de mamografia esse ano, eu te convido a mudar. Faça o seu exame. Nós estamos ainda em outubro, temos meses ainda desse ano de 2020. Cuide de você, comece a mudança por você. Se você já fez, eu te convido a convidar outras mulheres a fazer o exame. Então, envie agora uma mensagem para sua amiga, para sua tia, para sua irmã, e pergunte para ela se ela já fez o seu autoexame, se ela já fez o seu exame de rastreamento, a sua mamografia este ano. Pergunte a 1, 2, 3, chegue no seu trabalho, provoque essa mudança, porque a gente pensa em tantas coisas no nosso dia, em cuidar da família, do nosso trabalho, e a gente às vezes esquece de cuidar de nós, né? E essa palavra mudança, ela tem que ser uma palavra positiva. Não queremos que você mude porque você teve uma experiência negativa, mas mude porque você quer ter uma experiência positiva. Então, comece hoje a mudar, comece hoje a pensar em você. E, encerrando o nosso bloco, eu vou abrir para as nossas considerações finais aqui dos nossos amigos que participaram conosco, que foi muito bom esse bate-papo. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa, né, nessa nossa conversa. E eu queria que a Regina fizesse as considerações finais dela, agradecesse, mandasse abraço. Então, estou aqui para agradecer às meninas do Bem Viver pelo convite. Foi muito válido, né? Estou aqui à disposição para o que precisarem de mim, entendeu? Então, assim, o que precisar, estou aí, à disposição. Eu quero agradecer às meninas, Regina, Carol, por partilharem conosco as histórias de vocês, esses momentos tão importantes que vocês passaram, pelo tratamento, tudo que vocês passaram e que dividiram conosco e com todos que nos estão assistindo. Muito obrigada. A Associação Amigos para o Bem Viver agradece. Dr. George também, muito obrigada por passar informações tão importantes, porque a informação ela salva vidas. Isso é importante demais, gente. E também a todos que estão assistindo, né, muito obrigada. E lembrar que sozinhos nós não somos nada, mas juntos nós podemos mudar o mundo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos da casa, né? Sempre essa parceria, desde que eu vim a Colatina, né, em 2016. A gente está muito feliz, né, com a repercussão, o Outubro Rosa, o engajamento, né? Então a gente sempre que possível, né? Às vezes a gente arranja um tempinho, às vezes não dá para fazer uma palestra, mas outra a gente, né, faz questão de tirar esse tempinho. Hoje, este ano é um ano diferente, né? A gente tem a pandemia, a gente tem, né, a quebra de relação e o contato, né? Mas o meio digital está aí para nos auxiliar, então todos vocês que assistam, né, e assistiram o vídeo, faça sua mamografia, procure o médico, qualquer dúvida, né, o mastologista, que seja o ginecologista ou inclusive o clínico do posto de saúde teu. Surgindo qualquer sintoma, né, procure, não deixe para depois. Agradecer e compartilhar, né, a história da Carol, da dona Regina, né, e conhecer mais um pouquinho de todos. Muito obrigado.
Primeiramente, eu quero falar, né, que só da gente falar a palavra câncer não pega a doença, ela não desenvolve em você. Então, eu quero deixar isso muito bem claro para que você fale a palavra, porque assim você tem mais consciência e vá fazer os exames. Eu falo isso muito, falo para as amigas, falo para os parentes, falo para as pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais. E quero falar para você também que está me assistindo. Falar a palavra câncer não vai fazer você ter o câncer. Vai fazer, às vezes, você ter medo de ter o câncer. E aí você vai correr e vai fazer o exame, que está ótimo. É isso mesmo que a gente quer, né? E agora eu quero agradecer a associação pelo convite. Eu não sou chorona, não posso falar muito, não. Em conhecer a associação, eu fui lá conhecer a casa, a Raquel me explicou, né, como que começou, né, todo esse projeto, todo esse trabalho lindo, que é de mulher para mulher mesmo. E agradecer, né, a Regina também por ter compartilhado a história dela com a gente. Agradecer também o doutor por estar aqui também para tirar todas as dúvidas, que aqui nos bastidores a gente já tirou várias dúvidas que eu tinha, já tirei várias. E eu quero convidar todo mundo a ter essa consciência, se cuidar, se conhecer, se amar. E é isso. Muito obrigada. Nós encerramos a nossa palestra do Outubro Rosa, este ano virtual, mas com certeza alcançando muito mais pessoas, fazendo do suco a limonada, né? A gente aproveita e amplia, né, o nosso alcance. Se a gente fazia 20, 30 palestras, a gente tem certeza que esse número de pessoas que eram impactadas vai mais que triplicar. Então, replica a nossa palestra, envie para as pessoas que você ama, para que elas assistam, para que tirem esse tempinho para ouvir e entender a importância da prevenção. Prevenção. A prevenção cura. Se você começar a cuidar de você antes de ter qualquer diagnóstico, qualquer sintoma, a chance de cura é maior. Então, vamos nos cuidar. Mulheres, Outubro Rosa não é somente se vestir de rosa, é entender que você precisa cuidar de você. Então, mulher, tire esse tempo para você durante este mês e cuide-se. Nós, da Associação Amigas para o Bem Viver, agradecemos a você que assistiu a nossa palestra, que esteve conosco durante esses minutos. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, vá nas nossas redes sociais, deixe lá o seu comentário, a sua dúvida, que nós teremos o maior prazer em responder vocês. Lembrando, o essencial é invisível aos olhos. Um abraço e até a próxima.